Passo para Molica, hein? Molica, qual a sua avaliação sobre esse caso, Daniel Silveira? E o STF deveria se manifestar, se posicionar com relação ao uso da tornozeleira agora, hein? Bem, Stephanie, em primeiro lugar, assim, uma colega aqui, uma anja da guarda, me alertou em relação ao último comentário, que naquele comício famoso lá de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro também ameaçou não cumprir decisões judiciais, especificamente decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, obrigado pela lembrança. E outra questão importante, aí eu que ressalto isso é crime de responsabilidade. Não cumprir decisão judicial é crime de responsabilidade e leva ao impeachment. Isso está claro na lei dos crimes de responsabilidade. Agora, vamos lá. Bem, o STF acabou tomando uma atitude, né? O que o Alexandre de Moraes fez foi meio que botar a bola debaixo do braço, lá vou eu de novo falando em futebol, ele bota e fala, alto lá, né? Calma. Então, o que ele diz? Primeiro, a constitucionalidade ou não do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu a graça ao Daniel Silveira, essa constitucionalidade vai ser analisada nas ações que estão sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Mas ele alerta o seguinte, esse decreto só vai ter validade depois que for analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então ele diz, olha, enquanto não houver esta análise e a decretação da extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário, no caso Supremo, a presente ação penal prosseguirá normalmente, ou seja, segue o jogo. E isso inclui, a questão da tornozeleira. Até porque ele tirou a tornozeleira antes do decreto, ou deixou sem bateria, seja o que for, foi na Páscoa, né? O decreto do Bolsonaro foi agora, foi há alguns dias. Mas, de qualquer maneira, o uso da tornozeleira continua obrigatório. Não foi anulado pelo decreto, porque o decreto ainda não está valendo, porque não foi apreciado pelo Poder Judiciário. Aí ele fala também, o Alexandre de Moraes, olha, em relação a penas acessórias, isso também tem que ser analisado pelo Supremo, mas ele cita decisões anteriores do STF que dizem, olha, isso não. O decreto, a graça, extingue a pena, mas não a culpabilidade daquela pessoa. Se a pessoa foi condenada, ela continua a ser um condenado. Apenas ela interrompe o cumprimento daquela pena. Mas penas acessórias, como no caso a inegibilidade dele, isso continua valendo, na opinião do Alexandre de Moraes. E outro ponto é a questão da oportunidade, que essa decisão, o acórdão do Supremo não foi publicado e ainda não houve recursos. Então, o que ele diz é que na tradição do Supremo, pelo menos já deveria ter sido apresentado um recurso, para isso depende da publicação do acórdão, para que o decreto pudesse ser validado. Então ele fala, olha, por enquanto, segue o jogo como está. Então foi meio uma tentativa de botar ordem na casa e garantir o cumprimento das decisões até agora do Supremo. Importante, ele não questionou a validade do decreto. Ele fugiu do embate principal, que seria dizer esse decreto é inconstitucional, enfim, até porque em tese não é mesmo, ele pega do lado acessório. Ele marca uma posição em relação ao presidente da República, mas não bate de frente, até porque, em tese, seria ilegal bater de frente. Em tese, o decreto presidencial é legal, mas não tá valendo ainda enquanto não for apreciado pelo Supremo. Enfim, marcou posição. Stephanie. Muito obrigada também, Fernando Molica.